Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez nós estamos nesse nosso propósito do casamento blindado. Eu louvo a Deus aí pela vida da pastora Fátima, pela vida do pastor. Hoje, estão aí em congresso na igreja. Eu sei que o Senhor está fazendo muito nesses casais, nesses jovens casais, nesses casais mais experientes e que estão clamando pela presença do Senhor. Eu louvo a Deus, por esta oportunidade de hoje estar falando aqui num tempo tão precioso, onde eu sei que aí eles já estão cheios e cheios da presença de Deus, porque o Senhor certamente está tratando esses casais, está falando com eles, está renovando a força deles, está trazendo um novo vigor nesse tempo em que eles têm clamado por isso. O Senhor é fiel para responder àquele que clama por ele. E é por isso que eu tenho assim tanta certeza que o Senhor está fazendo em nós, para que através de nós o nome dele possa continuar sendo glorificado no nosso meio, na nossa família, na nossa geração. E hoje eu quero falar aqui um pouquinho sobre a questão do sacrifício. E aqui na Bíblia, estudando a história de Abraão, a gente vai perceber ali que existe um momento em que Deus prova a fé de Abraão. Nós sabemos ali que Deus prometeu para Abraão lá no capítulo 12, e aí ele foi falando com Abraão no 15, foi acontecendo coisas, no 17 o Senhor volta, fala com ele e segue. De maneira que o Isaac só nasce no capítulo 21. E quando Isaac fala, Deus volta a confirmar com Abraão de que ele seria pai de uma grande nação, que a descendência de Isaac seria reconhecida e seria numerosa. E aí, quando chega no 22, aí é hora de Deus, aqui vai dizer bem assim, eu vou ler. Depois destas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vá à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Então aqui, mais uma vez, assim como quando Deus falou para Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para onde eu te mostrarei. Aqui, mais uma vez, o Senhor pede para Abraão pegar o filho para oferecer em holocausto e ir para um lugar, para um monte, que lá ele ia dizer, qual era o monte que ele ia oferecer. Só. Vai para a terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então, vai para Moriá e lá eu vou falar contigo. Lá eu vou te mostrar o lugar. Então, a história que segue, que Abraão fez, juntou o menino bem cedo, 2 servos, o animal para carregar as coisas e seguiu. 3 dias caminhando. Então, assim, no versículo 4. Ao 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Depois de 3 dias caminhando na prova, sabendo que deveria oferecer em holocausto o filho, aquele a quem ele amava, porque o Senhor pediu para que ele fizesse isso, ele vê o lugar. E então ele diz para os servos, fica aí, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. E seguiu. E aí o que acontece? No meio do caminho, no 7 vai dizer, Isaque disse a seu pai, meu pai. Respondeu Abraão, estou aqui, meu filho. O fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu, meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando junto. Chegando lá, edificou um altar e arrumou a lenha, e depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima da lenha. Então, até aqui para a gente entender nessa jornada de hoje sobre a palavra sacrifício. Nós estamos hoje ao dia 53 de um total de 90.
E eu tenho falado desde o primeiro dia. Nós, quando oramos, quando clamamos a Deus por este propósito, quando entendemos a Deus da necessidade deste propósito para restaurar lares, para construir em nós casa de Deus, em nosso coração, um lar onde o Espírito Santo possa habitar. Se no meu coração o Espírito Santo estiver fazendo morada, o coração do meu esposo vai se converter ao meu coração. Se no coração do meu esposo o Espírito Santo estiver fazendo morada, o meu coração vai se converter ao coração dele. Porque a presença de Deus, ela é irresistível. E nós entendemos que nós precisamos disso. E por isso nós estamos aqui estudando e buscando essa presença de Deus. Então, nós já estamos caminhando há 53 dias. E algumas coisas que nós não vimos. E algumas coisas que dá a impressão que piorou. E algumas coisas que nós não entendemos. E algumas coisas que nós estamos aqui, tipo, numa pirraça, que não consegue resolver, que não consegue deslanchar. E é sobre isso aqui que eu entendo essa prova. Quando Deus confiou a Abraão toda aquela promessa e falou com Abraão sobre tudo aquilo que ele iria viver, Deus disse: eu vou te dar um filho, para que desse filho saia uma grande nação. Mas aqui existem várias interpretações, mas o que eu quero aqui dizer é que chegou um momento em que Deus precisou saber o quanto que Isaac estava sendo mais amado do que o próprio Deus. O quanto que o resultado da promessa, que o viver a promessa, estava sendo mais valioso do que adorar aquele a quem tinha cumprido a promessa. E isso é muito sério para nós, porque nós não podemos colocar ninguém no lugar de Deus. O nosso esposo não pode estar no lugar de Deus, né? Ou a sua esposa não pode estar no lugar de Deus. E aí o que acontece? Quando Deus coloca Abraão à prova aqui, Abraão caminha 3 dias. E eu fico imaginando aqui por mim, como que eu faria nesses 3 dias? Meu Deus, eu acho que eu teria me desmoronado em choro. Não teria como aquelas pessoas que estariam ali comigo não perceber que tinha coisa errada. Porque se eu tô alegre, todo mundo sabe. Se eu tô triste, todo mundo sabe. Eu acho que aqui mesmo nos vídeos vocês conseguem perceber muito o meu estado emocional a cada dia como eu gravo. Então assim, mas o que é mais difícil ainda? Quando você já está destronado e você ainda tem que ficar dando explicações. Isso dói muito, porque você já não quer falar de nada, porque você já não quer, porque você já não está conseguindo viver aquilo que está acontecendo e você ainda tem que dar explicações. E aqui, Abraão teve que dar explicação para os moços. Ó, fica aqui, nós estamos indo lá adorar, depois nós voltaremos. Mas ele não tinha nenhuma garantia disso, mas ele teve que falar alguma coisa, despistar. Talvez ele falou isso pensando assim, não quero que esses moços vejam eu sacrificando meu filho. Ou talvez ele pensou assim, se tiver mais gente olhando, eu não vou dar conta de fazer. Eu não sei qual que era a ideia, mas eu aqui penso que essa explicação, esse momento de dar essa explicação para esses moços, deve ter doído demais para Abraão. Dar uma resposta que ele não tinha certeza do que ia acontecer. Porque até então Deus tinha falado que queria o filho. E ele iria fazer isso. E como é que ele diz aqui? Ó, ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá. E depois de adorar, voltaremos. Então eu não sei qual era a motivação que ele tinha para dar uma resposta dessa. Mas o que eu entendo aqui é que ele devia estar sofrendo muito para falar isso para esses moços. Porque ele não tinha essa certeza que eles voltariam. Ele até podia crer que Deus ia livrá-lo. Mas, que eu creio que ele cria nisso. Mas, até ali, a resposta era que Deus estava dizendo que ia sacrificá-lo. E aí segue. Quando o menino pergunta no meio do caminho, então, Santo Deus, como responder? Como uma resposta sábia dessa, uma resposta prudente dessa, uma resposta perfeita dessa, onde ele não desanima o menino e ele ainda valoriza o padrão de Deus. Deus proverá para si um holocausto. Então ali ele fala para o filho assim,
Em outras palavras, né? Não importa, meu filho, porque o Deus que me deu você é Deus que pode fazer qualquer coisa. O Deus que pôde fazer com que Sara e eu gerássemos um filho do jeito que nós já estávamos, então Ele pode fazer qualquer coisa. O Deus que prometeu é fiel para cumprir, para fazer muito mais, para me surpreender, para me fazer entender coisas que eu nunca pensei que pudesse acontecer. Então aqui eu vejo assim Abraão dizendo uma resposta tão séria para esse menino e ao mesmo tempo tão compatível para gerar no menino uma expectativa de que Deus é Deus para fazer qualquer coisa. E para não gerar no menino uma ansiedade de saber, puxa, eu sou o cordeiro, eu sou aquele que vou ser imolado, antes de concluir, antes de chegar. E agora eu imagino aqui no 9, quando ele diz assim, edificou o altar e arrumou a lenha. Pensa, ele ali colocando cada graveto, cada pedaço de pau, arrumando, organizando. E depois, como ele diz, meu filho, vem cá, agora é você que vai para cima da lenha. Como é que ele amarra essa corda? Como que ele faz esse sacrifício? Como que ele oferece tudo isso? E é nesta hora aqui que eu estou, nesse dia 53, tentando entender ao Senhor, com o Senhor, o meu processo, a minha jornada. É o que eu quero que você faça aí. Tentar entender o seu processo, a sua jornada. Quais as respostas que nós temos dado no meio do caminho, nesta jornada, neste processo. Jornada que gera a expectativa de que Deus é Deus e que Ele pode fazer em nós e através de nós. Respostas que geram expectativa de que Deus está fazendo e vai continuar a fazer e que vai gerar para si um cordeiro. Resposta que não gera ansiedade, resposta que não gera expectativa negativa ou contrária àquilo de que realmente Deus é. Que hoje nós possamos ficar com esta palavra para a glória do nome de Deus. E que o Senhor seja a nossa luz e a nossa expectativa jamais será frustrada, porque o Senhor Deus é fiel para cumprir em nós a promessa dele. Amém?